Você já se perguntou por que as irmãs da congregação cristã no Brasil usam o véu durante os cultos e orações? Será que essa prática tem base bíblica ou é apenas uma tradição antiga? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na palavra de Deus para entender o verdadeiro significado espiritual do uso do véu, uma doutrina que vai muito além da aparência e revela princípios profundos de fé, submissão e reverência. Se esse tema te interessa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre doutrinas cristãs à luz da Bíblia. Compartilhe também com alguém que tem dúvidas sobre esse assunto. Agora, vamos juntos entender o que a Bíblia realmente ensina sobre o véu feminino no culto a Deus. O uso do véu pelas irmãs da congregação cristã no Brasil, CCB, é uma prática baseada na Bíblia e interpretada como um sinal de reverência, submissão e obediência aos princípios espirituais estabelecidos por Deus. Para os fiéis da CCB, essa doutrina não é uma imposição cultural, mas um mandamento divino, cuja origem remonta aos ensinamentos do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. Trata-se de um ato simbólico que expressa uma realidade espiritual, a aceitação da ordem hierárquica estabelecida por Deus na criação e na organização da Igreja. Fundamento bíblico. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 2 versículos de 1 a 16. Nesse trecho, o apóstolo trata do comportamento dos homens e das mulheres durante os momentos de oração e profecia, trazendo uma instrução clara. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. 1 Coríntios 11:5. O apóstolo ensina que a mulher, ao orar ou profetizar, deve cobrir sua cabeça como sinal de respeito e submissão. Essa recomendação está associada à simbologia espiritual da cabeça, como vemos no versículo 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Paulo apresenta aqui uma ordem espiritual. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Essa estrutura não tem por objetivo subestimar a mulher, mas revelar a ordem funcional dentro da criação divina. O uso do véu, portanto, é a expressão visível de que a mulher aceita essa estrutura com fé e reverência. O véu como sinal de submissão e obediência. Em 1 Coríntios 11:10, Paulo reforça: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O sinal de poderio é entendido como um símbolo externo de que a mulher se submete à autoridade espiritual instituída por Deus. A menção aos anjos sugere que, mesmo no mundo espiritual, há um reconhecimento e observação dessa atitude de reverência. Para os membros da congregação cristã no Brasil, essa obediência não é apenas uma questão de aparência exterior, mas uma manifestação da fé interna e do temor de Deus. Além disso, o apóstolo destaca que, se a mulher não usa o véu, é como se estivesse rapada, um ato que, no contexto cultural e religioso da época, simbolizava vergonha ou desonra. Assim, a desobediência ao uso do véu é apresentada como um comportamento indecoroso e desrespeitoso no âmbito da adoração. Tradição apostólica e permanência do princípio. Alguns argumentam que essa prática estaria ligada a costumes antigos e não seria mais aplicável aos dias de hoje. No entanto, Paulo deixa claro que o ensino sobre o véu não era meramente cultural, mas doutrinário. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:16. Com essa declaração, o apóstolo encerra o argumento, mostrando que a prática era comum entre todas as igrejas de Deus, e não uma particularidade cultural dos coríntios. Assim, a CCB entende que essa doutrina transcende o tempo e a cultura, sendo válida até hoje como parte do Evangelho de Cristo, preservado pelos apóstolos. Aplicação prática.
Na congregação cristã no Brasil. Na congregação cristã no Brasil, o uso do véu é observado de forma clara e objetiva. Toda irmã deve cobrir a cabeça com um véu ou lenço ao participar dos cultos, orações e demais atos espirituais, seja na igreja ou em casa. Isso inclui momentos de oração individual, leitura bíblica devocional e toda atividade que envolva contato direto com Deus em oração. A igreja também orienta que o véu seja simples e discreto, em conformidade com a doutrina da modéstia cristã. A simplicidade é um valor enfatizado na CCB, refletindo a separação do mundo e a santidade no modo de viver e de se apresentar diante de Deus. Portanto, o véu deve ser usado não como ornamento ou acessório estético, mas como símbolo de fé e humildade diante do Criador. Essa prática também reforça a ideia de que o culto a Deus deve ser conduzido com ordem, decência e respeito, como ensina 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. A espiritualidade do uso do véu. Para a congregação cristã no Brasil, o uso do véu vai além do cumprimento literal de um mandamento. Trata-se de um gesto que carrega um profundo significado espiritual. A mulher que se cobre para orar não está apenas obedecendo a uma instrução apostólica, mas demonstrando que reconhece a soberania de Deus, a liderança de Cristo e o papel que lhe foi atribuído com dignidade. Você acredita que o uso do véu ainda é relevante para os dias de hoje? Ou acha que era apenas um costume da época bíblica? Compartilhe sua opinião nos comentários. O véu, assim como o batismo ou a Santa Ceia, é um símbolo visível de uma verdade espiritual. Ele revela que a irmã está consciente de sua posição diante de Deus e deseja honrá-lo não apenas com palavras, mas também com atitudes. O uso do véu é, portanto, um testemunho de fé viva, visível e coerente com os ensinamentos da palavra. Conclusão: o uso do véu pelas irmãs da congregação cristã no Brasil é uma prática bíblica que expressa submissão, reverência e obediência à ordem espiritual estabelecida por Deus. Fundamentado em 1 Coríntios 11, esse costume é entendido como uma doutrina apostólica que transcende o tempo e permanece válida para os cristãos de hoje. Não é um simples ritual externo, mas uma expressão de fé viva e temor ao Senhor. Ao cobrir a cabeça durante a oração, a mulher demonstra que reconhece a autoridade de Cristo, respeita a liderança espiritual do homem e honra a presença de Deus. É um sinal de humildade diante do Altíssimo e um testemunho silencioso, porém poderoso, de fidelidade à doutrina cristã. Dessa forma, a prática do uso do véu permanece viva entre as irmãs da congregação cristã no Brasil, como parte integrante de uma vida santificada, em conformidade com os ensinamentos apostólicos e com o padrão de santidade que agrada a Deus. O uso do véu, como vimos, não é apenas um costume antigo, mas uma doutrina com base sólida nas Escrituras, refletindo obediência, reverência e submissão à ordem espiritual de Deus. Mais do que um simples pano sobre a cabeça, ele representa um coração alinhado com os princípios do reino. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor essa doutrina, deixe seu like, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente aqui embaixo. O que mais te chamou a atenção neste ensinamento? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando temas bíblicos explicados com clareza e fundamentação. Que Deus te abençoe e te guie sempre no entendimento da sua palavra.